Graça e paz, seja muito bem-vindo, tenha um ótimo domingo. Nós estamos estudando e orando sobre o sozo e estamos seguindo a sequência, estamos já no capítulo 9, que fala sobre mudando atmosferas. Neste capítulo fala que nós não podemos ignorar a presença de Deus nas nossas vidas, porque senão nós nos tornamos vulneráveis. O mundo, os filmes, tudo, nós sabemos que há uma guerra do mal contra o bem. E no reino espiritual, nós sabemos que existe uma guerra, né? Sabemos quem vai vencer, está lá em Apocalipse 20, versículo 10. O diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados de noite para todo sempre. Este é o fim de Satanás, mas sabemos que ele veio para roubar, matar e destruir. E ele continua agindo, e ele está com pressa porque sabe que os dias dele está curto, né? O tempo dele está curto, lá diz lá em Apocalipse. Mas Paulo, ele fala sobre a realidade da guerra espiritual em Efésios capítulo 6, versículo 12, e ele nos orienta ao que? A vestir toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra as pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Né? E lá em Efésios 1, versículo 20, fala assim que esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos, fazendo assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também a que há por vir. Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, né? Nós sabemos que Jesus ele tem um nome que está acima de todo nome. Então lutar contra o mal não se torna um fardo ou um trabalho pesado, mas simplesmente uma questão de parceria com Deus, porque a vitória já é certa para nós, né? E a Dana, que é a autora do livro, ela ensina esse conceito de mudar a atmosfera de uma forma prática que nós podemos identificar as transmissões do inimigo sobre uma pessoa, sobre o lugar ou sobre uma região. Não tem quando você chega num ambiente, você sente um peso espiritual, você tem aquele discernimento de espírito, né, que é dado, é um dom profético, é um dom espiritual, que é o Espírito Santo que dá a nós. Então, é essa percepção que nós temos que exercitar. E sempre perguntar para o Espírito Santo, perguntar a Deus o que está acontecendo, né? Então, as transmissões do inimigo podem ser por mensagens de ódio, pecado, escravidão, imoralidade, insubmissão ou qualquer outra coisa que o inimigo queira transmitir, tá? É por isso que mentalidades ou mentiras específicas precisam ser substituídas pela presença de Deus. Se aquele ambiente era um ambiente pesado, carregado, ali depois de orar, necessariamente precisa invocar a presença do Espírito Santo sobre aquele lugar. Se é uma pessoa também, na mesma hora que o inimigo sai, que o demônio sai da vida da pessoa, a pessoa ela precisa ser cheia do Espírito Santo, porque senão o inimigo ele sai, ele vai para os lugares áridos, vê que a casa está vazia e ele retorna 7 vezes pior. Tá? Então, uma atmosfera é uma sensação geral e um sentido sobre um lugar, né? Sobre um ambiente, tá? E é sobre isso que ela quer, que a autora ela quer abordar, né? Então, se você sente que em momentos você carrega uma atmosfera pesada,
você, ao identificar isso, precisa se arrepender e renunciar a essa parceria, seja pelo medo, o ódio, a raiva, seja por um pecado sexual, seja por ocultismo, seja qual for a porta ou alguma das mentiras, né? Você pode sim renunciar, mas existem também sobre ambientes, sobre territórios, sobre lugares, e a Dana descreve aqui no livro que eles fizeram uma viagem ministerial a outro país, então foi ela, o filho dela e ali a equipe também para ministrar, e chegou lá à noite, ela teve sonhos, né, de violência, de ser atacada e de ser estuprada, e o filho dela e outros membros também tiveram sonhos, e o filho dela teve sonho de que ele estava salvando mulheres para não serem atacadas, e ali ela já percebeu que a atmosfera daquele ambiente havia um peso espiritual. Então eles chamaram os líderes daquela igreja no qual eles foram ministrar e falaram sobre os sonhos, e os líderes concordaram, confirmaram que havia uma alta taxa de abuso sexual naquela região. Então ali eles orientaram aos líderes daquela igreja para se arrepender por aquele local, por aquela localidade, né, e renunciar aos laços demoníacos com aqueles tipos de violência sexual, violência, abuso doméstico, e eles se arrependeram, pediram perdão, renunciaram, e um ano depois, né, os líderes da igreja relataram uma diminuição da violência sexual naquela região, e ali até uma escola chegou a convidar a equipe do Souza para voltar lá e ministrar sobre a escola para que fosse estabelecido mais paz sobre aquela escola. Então nós sabemos que, como eu iniciei falando, se nós temos a consciência de que Deus está dentro de nós e que aquilo que está fora de nós precisa ser trazido a Deus, perguntado para Deus o que significa, essa é a parceria que todo cristão precisa fazer, e não imediatamente já ir fazendo na força do seu braço, né, e tentar lutar contra um principado. Aqui tem um princípio de guerra espiritual, tá? Porque quando você percebe uma atmosfera sobre um ambiente, a atmosfera daquele lugar significa tá pesada, significa que há um principado regendo aquele lugar, e um principado precisa o quê? Que a pessoa que está naquele lugar, ela precisa renunciar àquele principado e se comprometer a não pecar mais, de forma que venha fechar a brecha para que aquele principado não volte a atuar sobre aquele lugar, sobre aquela pessoa. Então, quando fazemos isso, removemos a ação, o poder é como se quebrasse todo fio de prata de atuação daquele principado. Então, toda a libertação, gente, está pautada em renúncia e arrependimento. Renúncia e arrependimento. Ontem eu li muitas vezes Joel, sabe? É renúncia, é arrependimento. Ali fala sobre a ira de Deus, fala ali sobre os gafanhotos, fala das consequências de Israel, mas fala ali que Deus não queria que rasgasse as vestes, ele queria que rasgasse os corações, ele queria arrependimento. O plano de Deus é silenciar essas transmissões inimigas e simplesmente pensar que você pense, que você se conecte às coisas abençoadas, tá? Tem pessoas que veem uma atmosfera pesada e fica altamente preocupado com aquele lugar, ou pensando só naquela coisa ruim que está acontecendo. Mas a Bíblia fala em Filipenses 4:8, tudo que é verdadeiro,
sério, honesto, justo, puro, amável, de boa fama. Nisto pensais. Pensai nas coisas de Deus, os pensamentos de Deus. Você somente terá autoridade sobre as tempestades nas quais você pode dormir. Lucas 8:24 fala sobre Jesus acalmando a tempestade. E essa frase é uma frase do Bill Johnson. Ele fala muitas vezes essa frase, sabe? Você somente terá autoridade sobre as tempestades nas quais você puder dormir. Sabe aquele problema quando você entrega para Deus, que às vezes você já até esquece que está passando aquela luta, você segue vivendo, crendo, louvando, agradecendo? É nessas horas que o milagre acontece, né? Então, as fortalezas existem em um nível mais profundo e elas se desenvolvem com o tempo, à medida que uma pessoa se submete ao regime do inimigo. Então, o inimigo ele vai tendo mais poder e autoridade sobre aquela atmosfera. Então, conforme as pessoas permitem que o domínio do diabo se fortaleça através do acordo repetitivo dos pecados e das iniquidades, a atmosfera fica mais pesada. E muitas vezes as atmosferas elas podem ser transmitidas através de acordos geracionais e crenças familiares de longa data que são inconsistentes são inconsistentes com a palavra de Deus, tá? Que não tem nenhuma ligação com Deus. E por mais forte que seja o poder de uma fortaleza, nós acreditamos também que pode ser rapidamente removido quando uma pessoa se submete à autoridade dela e sai do domínio do pecado, pede o perdão de Deus e caminha sem mais acordo com ele. Foi aquilo que eu já falei, né? Então, para não prolongar muito, nós vamos aqui fazer uma breve reflexão, tá? Porque nós precisamos permitir que o Espírito de Deus substitua a autoridade da fortaleza demoníaca quebrada pela verdade de Deus e que esse lugar se torne um lugar habitável da presença de Deus. Amém? Lá em 2 Crônicas 7:14 fala: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. É o que está acontecendo no nosso país e nós temos que abrir os olhos para isso, amém? Então agora, para a sua reflexão, que você venha perguntar a si mesmo e ao Espírito Santo, se você quiser, vai pausando em cada uma das perguntas, volte, escute novamente. Você sabe qual é a sua atmosfera pessoal normal? Você perde a sua paz quando está com muitas pessoas ou está em outros lugares? Você sabe das transmissões que as pessoas ao seu redor estão realizando? Você conhece alguma fortaleza em sua vida? Você conhece as transmissões, a atmosfera que você está realizando? Você já discerniu os poderes ou principados da sua região? Amém? Então fica para meditação e oração. Amém? E agora eu vou orar. Nós vamos orar. Senhor Deus, nós te pedimos nessa hora que o Senhor venha mostrar a atmosfera, Senhor, do qual o Senhor dá, Senhor, a cada um dos teus filhos. E qual a atmosfera, Senhor, que eles têm que caminhar. Atmosfera de luz, de graça, de perdão, de amor, de alegria. Senhor, que eles venham se arrepender, Senhor, que cada um de nós venhamos se arrepender por qualquer atmosfera profana que tenhamos liberado. A tua palavra até diz que nós podemos irar, mas não podemos pecar. Senhor, que nós temos que ser, Senhor, prudentes como as pombas, mais sagazes como as serpentes. Senhor, que tenhamos que ter, Senhor, um coração humilde, quebrantado, Senhor, diante da tua presença. E nessa hora, Senhor, que cada um dos teus filhos, Senhor, venha agora, Senhor,
se mover, Pai, no reino espiritual. E nessa hora, Senhor, que as atmosferas sejam trocadas, sejam atmosferas de amargura, de tristeza, atmosfera, Senhor, da dor, da perda, que o Teu Espírito Santo venha consolar, Senhor, que cada um dos Teus filhos venham se permitir ser consolado, provido, ser instruído pelo Teu Espírito, por Deus Pai, por Jesus Cristo, Senhor, que os Teus filhos agora, Senhor, sejam totalmente conectados a Ti e que, Senhor, as percepções espirituais, os sentidos espirituais sejam ativados e aguçados para que eles venham discernir entre o bem e o mal e que eles venham ser mais vitoriosos em Cristo Jesus, que cada um possa submeter essa atmosfera, Senhor, ao domínio e ao governo do Espírito Santo e que o Senhor, Pai, conduza, Senhor, em vitórias, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu clamo a Ti, Senhor, por quebrantamento e arrependimento. Quebrantamento e arrependimento. Senhor, foi o povo que o Senhor escolheu, foi Israel. Foi o povo que mais deu trabalho para o Senhor, porque eles conheciam a verdade. Eles conheciam, eles eram ensinados desde cedo, Senhor, a Torá, a palavra de Deus. E mesmo assim eles pecavam contra Ti. E nós não estamos distantes dessa realidade. O Senhor tem nos ensinado, mas pedimos a Ti, Senhor, ilumina os nossos passos, os nossos caminhos, para que jamais venhamos nos desviar deles. Senhor, que a nossa oração seja, Senhor, que de fazermos uma aliança, Senhor, contigo, Senhor, uma aliança, Senhor, de nunca sairmos dos Teus caminhos. E se formos sair, Senhor, que o Senhor poupe as nossas vidas e leve-nos para junto de Ti, mas não permita-nos, Pai, viver um momento só, longe de Ti, longe da Tua presença, Senhor, porque sabemos que Tu és tudo, Senhor, Tu és tudo em nós, Tu és tudo para nós, e nós só nos movemos e nos existimos por causa de Ti, Senhor, e não há bem maior, Senhor, do que ter o Senhor, do que ter a Tua presença conosco. É o que nós Te pedimos, sela a Tua presença em nós, sela a Tua presença em nós, Espírito Santo, nós Te pedimos, Senhor, e mesmo em meio às aflições, às guerras, que a Tua presença venha nos bastar, a Tua graça, Senhor, venha nos suprir por completo, Senhor, porque a Tua palavra diz, é para buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus, é o Teu reino, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Portanto, que nenhum dos Teus filhos venham ficar preocupados, porque tudo será acrescentado em medida superior, porque as promessas do Senhor são superiores aos nossos planos, Pai. Nós bendizemos a Ti, Senhor. Amém. Amém. Queridos, fiquem na paz, um forte abraço. Até amanhã.